Estamos aqui com o advogado José Batista Neto. Ele vai nos ajudar a desvendar e a tirar as dúvidas sobre alguns fatores jurídicos. Dr. José Batista Neto, para se contratar os serviços profissionais de um advogado para uma causa criminal contra determinada pessoa, a necessidade de que o BO já esteja sido registrado ou não? O boletim de ocorrência, na realidade, é um instrumento de informação. Ele é um documento unilateral, ou seja, ele, para que você possa estar dentro de uma ação criminal, não há necessidade de ser registrado o boletim de ocorrência. Pode-se entrar com ação em determinados casos, como ação penal privada, uma queixa-crime, que na área de crimes contra a honra. Então você pode entrar com uma queixa-crime diretamente no fórum, diretamente no juízo criminal, sem ser necessário passar por delegacia. Em alguns casos, sim, é obrigado a passar pela delegacia. Como eu disse, o boletim de ocorrência é um instrumento que do documento materializa um fato que pode ter consequência jurídica e, sobretudo, a delação criminal. Certo? Em alguns casos, você pode adentrar com um boletim de ocorrência, mas não há especificamente a necessidade de um processo criminal ele tramitar com o boletim de ocorrência. Ou seja, na realidade, não é obrigatório fazer boletim de ocorrência quando você adentrar com uma ação criminal. Quais os honorários cobrados por um advogado? Olha, o Código de Ética e Disciplina da Advocacia estabelece que os honorários profissionais eles devem ser fixados com moderação. Ou seja, há casos que os honorários podem ser cobrados até 5%, tais como inventários, ações que na área de família, de separação judicial, seja necessário a divisão de bem, a partilha de bem. Muitas das vezes os honorários podem ser cobrados, deve-se cobrar 5% do valor dos bens que está para ser dividido. Mas também os honorários eles podem ser estabelecidos até 30% dos honorários. Esse é o valor, o patamar maior aceito no meio jurídico de se cobrar os honorários. Nunca acima desse valor. A necessidade do cliente comparecer perante o juiz quando dá audiência? Em alguns casos, sim. No juizado especial, civil, a parte autora ou a parte ré tem que comparecer pessoalmente na audiência, conforme preceitua o artigo 9 da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial Civil. Porque caso o cliente não compareça, o processo é extinto sem julgamento do mérito. E o réu não comparecendo, será decretada a revelia. Da mesma forma, na Justiça do Trabalho, é necessário que o reclamante ou o reclamado compareça à primeira audiência. Porque caso não compareça, o reclamante extinguirá o processo e o reclamado será decretada a revelia. Agora, se as partes conseguirem comprovar que não poderão comparecer por um motivo de força maior, por problema de saúde, o advogado de qualquer das partes terá que juntar os autos, eles comprovando, com atestado médico, por exemplo. Mas já na Justiça Comum, na primeira audiência, sendo na área civil, não há necessidade da parte comparecer, isso se o advogado tiver poderes para transigir ou fazer uma conciliação. Já na audiência de instrução, sim, é necessário que a parte compareça para que seja feita a oitiva e esteja presente tanto das partes, como autor como réu, tem que estar presente na audiência na Justiça Comum, isso na instrução processual. Mas na primeira audiência conciliatória não há necessariamente a obrigação. Mesmo sabendo que o cidadão é criminoso e este nega veementemente, como deve se comportar o advogado quando este é procurado para defendê-lo? Na realidade, o advogado, quando vai fazer a defesa num processo criminal, ele tem de prezar pela técnica, tanto que sempre tem que ser feita uma entrevista anteriormente com o cliente para saber a realidade. Sempre que nós pudermos, a gente passa para o nosso cliente que ele tem que falar a realidade, que ele tenha cometido um crime ou não, tem que ser falado a realidade, porque com isso vai nos ajudar a poder exercer a defesa do nosso constituinte. E mesmo sabendo que ele cometeu aquele crime, o advogado está ali
para poder fazer com que a justiça seja feita primando pelo que determina a lei. Ou seja, nós vamos batalhar para que o cliente não tenha o seu direito cerceado, às vezes com um juiz arbitrário, com um juiz que queira praticar a lei acima do que determina as normas constitucionais do nosso país. Que área você atua? Mudaria ou não? E por quê? Eu atuo na área trabalhista, na área civil e em alguns casos na área criminal. Não há por que falar em mudanças, em mudar de área, porque essa é a área que nós advogados, quando estudantes, tivemos mais acessibilidade, mais facilidade, mais aprendizagem, e é aquela área que nos é motiva a trabalhar e não penso em mudar dessas áreas que eu atuo. Pode um advogado contratado repassar o caso a outro colega sem que seu cliente seja consultado ou que aceite um novo profissional? Não deve fazer dessa forma. O advogado, sempre que ele renunciar ao direito, ao poder repassados pelo cliente na corporação, ele tem que comunicar ao cliente antecipadamente. E se ele for estabelecer outro advogado, necessariamente é obrigado com que o cliente concorde e fique informado dessa situação. Não pode, o advogado não pode de forma alguma fazer um subestabelecimento sem comunicar ao seu constituinte. Qual foi a pior dificuldade que você já enfrentou? Mas o dia a dia do advogado não é nada fácil, porque nós debatemos com problemas sociais, com problemas familiares, e nessa nossa vida a gente tem que saber distinguir os problemas dos nossos constituintes e os nossos do dia a dia. Ou seja, nós temos que trabalhar com a razão e esquecer a emoção. Mas já teve casos que o que mais mexeu comigo emocionalmente foi caso de mãe e filhos, ou pai e filhos, divergindo judicialmente. Agora, ultimamente, estou com um caso, sendo advogado, um caso que uma mãe está em uma briga judicial com o filho, querendo tomar uma determinada empresa dessa mãe, ou a mãe querendo tomar essa determinada empresa do filho, alegando que ela que é a proprietária, e isso, no fundo, mexe emocionalmente, porque a gente está vendo uma briga familiar de uma pessoa que gerou outra naquela briga, naquela questão emocional, e aquilo ali não tem como mexer nos brilhos do advogado. E essa é a causa que eu estou tendo mais dificuldade de trabalhar com ela. Pode um fato de assassinato, que mesmo sabendo quem foi o autor e não se consiga provas materiais, ter o caso arquivado definitivamente? Necessariamente não. Nós temos um fato recente que aconteceu aí há um ano atrás, o caso da garota Isabela, e ali não teve provas materiais, ou seja, a arma não apareceu, mas foram feitos perícias e foi constatado que o pai e a madrasta foram os autores daquele assassinato. Quer dizer, não teve uma arma, uma determinada arma que caracterizasse a morte da garota da mãe. Agora, também há casos de homicídios que, mesmo que não apareça a arma, a morte, vamos supor, utilizando arma de fogo, e se essa arma não tiver aparecido, mas que com provas testemunhais comprovem que aquele determinado indivíduo cometeu um assassinato, com certeza não há necessidade da arma, de ter arma. E sim, o processo terá continuidade e com certeza ele será condenado. No juizado especial civil, qual o valor da causa no patamar máximo permitido? No juizado especial, as causas só podem ser acionadas com valores até para os salários mínimos. Acima desse valor não é permitido
a entrar com ação no juizado social civil. É obrigatório o cliente comparecer com um advogado no juizado civil? Em alguns casos, sim. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, é facultado ao cliente comparecer com um advogado, ou seja, não é obrigatório comparecer, ele pode adentrar, chegar na secretaria do juizado e entrar com uma ação nos 5 termos feitos com o funcionário e as audiências ele comparecer sozinho. Isso nas causas até 20 salários mínimos. Acima de 20 salários mínimos, sim, é obrigatório ter a presença do advogado no juizado social civil. Então, doutor José Batista Neto, muito obrigada pela entrevista e